aos nossos corações nessa noite. Hoje é um culto especial, um culto de ceia, e eu tenho uma palavra especial para crente. Tem crente aqui hoje? Glória a Deus. Então hoje a pregação é para crente. Para crente. Crente precisa de mensagem forte. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, verso de 6 a 10. Glória a Deus. Obrigado, irmão. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, verso 6 a 10. Quem achou, diz glória a Deus. Povo bom de Bíblia, hein? Oh, glória. O pastor fica orgulhoso quando o crente acha o versículo rápido. Passa a impressão que está lendo a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, diz assim o texto da palavra do Senhor. A partir do verso 1, capítulo 1, primeira epístola do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalonicenses, diz assim: a partir do verso 6, para nós ganharmos tempo, diz assim, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo, diga comigo, modelo, para todos os crentes na Macedônia e na Acácia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acácia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. O verso 9, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrará da ira vindoura. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos, não a sua Bíblia. Pai, te damos graça pela tua palavra, e eu oro que nessa noite o teu Espírito Santo fale conosco, Deus, que esta mensagem, Senhor, possa nos abrir a mente, e que o nosso coração já esteja pronto para receber a tua palavra. Fala com a tua igreja, ensina-nos, para que possamos viver, ó Deus, um evangelho piedoso, Pai, possamos viver verdadeiramente, ó Deus, à luz da tua palavra, uma vida cristã autêntica, Pai, digna, Senhor, da vocação a qual fomos chamados, digno, Senhor, do preço que foi pago na cruz. Que o Senhor nos alinhe nesta noite, para continuarmos sendo cristãos, que vive a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Olha para esse crente do seu lado e diga assim, aperta o cinto, Deus vai falar com você. Se assente em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é as marcas de um cristão espiritualmente saudável. As marcas de um cristão espiritualmente saudável. E eu começo dizendo, por que, pastor, espiritualmente saudável? Porque é possível crer em Jesus Cristo e espiritualmente não viver uma vida cristã saudável. Mas por que, pastor? Tem alguma coisa errada com Deus? Não. Tem alguma coisa errada com o Espírito Santo? Não. Tem alguma coisa errada com a palavra? Não. Tem alguma coisa errada comigo? O que você acha? O que você acha? Para pensar. Então, irmãos,
Eu quero falar sobre as marcas de um cristão espiritualmente saudável. E nesse texto o apóstolo Paulo, ele começa, eu li a partir do 6, para ganharmos tempo, mas ele começa dando graças ao Senhor, pelo que Deus já havia feito na sua vida e na vida dos quais o Senhor havia salvado. E ele então, dizendo de uma forma solene acerca da gratidão a Deus Pai, a Jesus como Filho de Deus, ele fala sobre dar graças ao Senhor pelas oportunidades a qual Deus dá para viver o verdadeiro evangelho. Porque, irmãos, a grande verdade é que nós estamos vivendo um tempo onde existe vários tipos de evangelho sendo pregado, mas o verdadeiro evangelho só é um, que é o evangelho de Jesus Cristo, que é o evangelho da crucificação e da ressurreição. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então o verdadeiro evangelho, irmãos, não é um evangelho light, não é um evangelho fácil, não é um evangelho simples no sentido de, vamos viver a vida tranquila. Não, o evangelho de Jesus é um evangelho de renúncia. O evangelho de Jesus é um evangelho que muitas das vezes vai te custar alguma coisa. Qualquer pregação acerca do evangelho que não te custe nada, a palavra do Senhor diz que isso é anátema, isso é maldição, isso não é o evangelho de Jesus. Então eu venho dizer para você que é crente, você que serve a Jesus, está na hora de você começar a aprender o que é renúncia. Está na hora da igreja de Jesus começar a aprender o que é renúncia. Porque se a igreja de Jesus não aprender o que é renúncia, talvez o dia que a trombeta tocar, meu irmão, aí talvez você vai lembrar da mensagem, talvez você vai lembrar da palavra, talvez você vai lembrar que havia apenas um evangelho que era pregado. Muitas bocas falavam acerca de vários evangelhos, mas só um era o verdadeiro, era o evangelho da sã doutrina, da morte, da ressurreição de Cristo, da renúncia do eu, renúncia da carne, renúncia do mundo, renúncia das paixões dessa terra, por amor a Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a mensagem. Então o apóstolo Paulo, ele faz essa introdução de gratidão a Deus, e depois ele já vem ali no verso 6, ele começa agora a dar direcionamento para a igreja, de uma forma doutrinária, para doutrinar a igreja, o modelo para qual a igreja precisava ser preparada para o grande dia do Senhor, que era o dia da vinda, da segunda vinda de Jesus, da segunda vinda do Cordeiro de Deus. Então, irmãos, aqueles membros, eles eram relativamente recém-convertidos. Tem pessoas aqui recém-convertidas com menos de um ano de crente? Levante a mão. Quem tem menos de um ano de convertido? Amém, bem alto, eu quero ver. Glória a Deus, olha os bebezinhos espirituais, aleluia. Quem tem menos de 2, levante a mão. Menos de 2, glória a Deus. Tem mais alguns bebezinhos que estão andando, já estão começando a andar. 2 aninhos já é para andar, sim ou não? Sim ou não? 2 aninhos já anda. Tem criança de 2 aninhos que já anda. Aí teve um gurizinho que levantou a mão, né? Quem tem 3 anos de convertido aí, levante a mão. 3 anos. Ninguém? 4. 5 anos de convertido. Amém, tem uma. 5 anos já está correndo, já está pulando, já está aprontando, né? Na idade cronológica de uma criança natural. 6 anos, quem tem 6 anos? Amém. 7, 8, 9. Aperta mais o cinto, então, que a lambada vai vir, vai pesada. Tem crente velho aqui, ó. 7 para cima. Aguenta mais o roxo. Os novos convertidos ainda, a gente vai ensinando, vai caminhando com eles estão aprendendo. Agora 7 anos para cima, olha para esse crente do seu lado e fala assim: ó, você tem mais de 7 anos de crente. É de Deus, é de Deus. Paulo, ele presta um relatório para os irmãos da igreja de Tessalônica, para poder ensiná-los o que é ser um crente saudável, para poder ensiná-los o que é ser um cristão espiritualmente saudável.
Paulo então começa mostrando para eles algumas virtudes e elogios. Paulo então, ele começa a falar para esses irmãos, a partir do verso 6, de que eles tinham algumas qualidades, mesmo eles sendo novos cristãos, novos bebezinhos na fé, eles tinham algumas virtudes. E a primeira virtude que eu quero falar está no verso verso 6 do capítulo 1, onde ele diz assim, eles eram imitadores do apóstolo e também do Senhor. Eles eram imitadores do apóstolo Paulo e também imitadores do Senhor. Ele reforça esse ponto, irmãos, no versículo 2, no capítulo 2, verso 14, aonde eles tornam-se mestres. Olha que interessante. Um cristão novo convertido, quando ele se alicerça espiritualmente, olhando para as autoridades que Deus colocou na vida dele, como uma direção, como uma fonte, como uma inspiração, eles crescem espiritualmente, ao ponto de em breve momento, se tornarem mestres, e eles começarem a ensinar outros, a andar na presença do Senhor. Então olha Paulo dizendo para esses irmãos, vocês têm uma qualidade, vocês são meus imitadores, assim como eu sou do Senhor. Vocês estão imitando o apóstolo, porque o apóstolo imita o Senhor. E então ele diz assim, na prática, não é apenas uma organização orgânica com Cristo, não é apenas uma organização como igreja. Os irmãos em Tessalônicas, eles estavam vivendo o cristianismo parecido com Cristo. Parecido com Cristo. Irmãos, o significado da palavra cristão, no original do hebraico, significa pequenos cristos. Uma pessoa, quando ela entrega a sua vida para Jesus, e ela recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aqui nessa terra, fisicamente falando, nós não vemos mais Jesus, mas nós cremos que Ele habita por causa da fé que nós temos, por meio do Espírito Santo, que Jesus está conosco e em nós, e Ele age através de nós. Então, a partir do momento que eu recebo Jesus como meu Senhor, eu passo a ser uma representação de Cristo na terra. E aí a palavra cristão, ela se torna real na minha vida, porque agora Cristo está sendo representado na terra, através de quem? Através da minha vida e através da sua vida. Olha para esse crente do seu lado e diga assim, é preciso você se parecer com Cristo. Se você não estiver parecendo com Cristo, irmão, olha para mim, tem coisa errada. Alguma coisa está errada na sua vida. Se as pessoas olharem para você e elas não verem Cristo, o evangelho que você creu tem alguma coisa errada. A sua fé talvez tenha alguma coisa errada, talvez você não creu de verdade, não creu o suficiente. Mas tem uma coisa errada com a fé em Cristo? Não, a forma como você crê. Talvez não foi a forma verdadeira, porque eu não acredito num Cristo que mora no coração de alguém e não tem poder para transformá-lo. Eu não creio num Cristo assim. Eu ainda creio na palavra do Senhor que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. A palavra diz: se alguém está em Cristo, se tornou uma nova criação, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, quando nós recebemos Cristo, nós precisamos ser como esses irmãos em Tessalônica, aonde o apóstolo Paulo, que era o líder deles, olhavam para eles e diziam assim: cara, eu tenho um elogio para dizer para vocês. Vocês estão procurando viver o verdadeiro evangelho, ao ponto de que eu, como apóstolo, como seu pastor, eu consigo ver Cristo na sua vida. Irmãos, imagina eu como pastor, com alegria, eu possa chegar na Jéssica, eu vejo Jesus em você. Gustavo, eu vejo Jesus em você, Gustavo. Márcio, eu vejo Jesus em você, quando você abre a sua boca, quando você fala, a forma como você se comporta, eu vejo Jesus em você. Imagina o apóstolo Paulo chegando agora na igreja de Tessalônica, dizendo: ó igreja, eu vejo Jesus em vocês. Vocês estão cumprindo o verdadeiro evangelho.
Vocês estão vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. E eu, como apóstolo do Senhor, que eu imito a Cristo, eu consigo olhar para vocês e vejo que vocês também estão imitando a Cristo. Vocês estão olhando para mim e eu vejo Jesus em vocês. Irmão, que alegria o apóstolo Paulo falar isso para os irmãos da igreja de Tessalônica. E eles se tornaram então como seus mestres. E a igreja não era apenas uma igreja que parecia com Cristo. Isso quer dizer que o pensamento deles, as palavras e suas ações de conduta era a mesma do seu Salvador. A mesma. Diga comigo nessa noite, a minha conduta precisa ser a mesma conduta de Jesus. Irmãos, quando fala de conduta, irmão, fala de quais os valores que você carrega. Quando fala de conduta, fala da forma como você se apresenta. Quando fala de conduta, fala da forma como você se comporta. Quando fala de conduta, fala da maneira a qual você expressa a sua fala, a sua opinião. Conduta fala de comportamento. Quem está aqui comigo nessa noite? Olha o apóstolo Paulo dizendo assim, vocês estão imitando e vocês estão vivendo o verdadeiro Evangelho de Cristo. E quando ele diz isso, irmãos, ele está dizendo que há um só pensamento, há uma só palavra, há uma só atitude, há uma só conduta. Uma só conduta. Sabe quando um crente, ele está vivendo o verdadeiro Evangelho? É quando ele fala o que Jesus falou, é quando ele faz o que Jesus fez, é quando ele age como Jesus agiu, e aí ele está vivendo o verdadeiro Evangelho. Essa é a conduta do crente, essa é a conduta do cristão. Mateus capítulo 5, verso 13 e 14, os cristãos espiritualmente saudáveis são aqueles que parecem com o Senhor. Diz assim o verso 13 e 14 de Mateus 5, vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte, ou seja, ela precisa ser iluminada. E eu quero profetizar nessa noite que esta igreja vai ser luz nessa cidade. Essa cidade precisa ser iluminada, amém, povo de Deus? Diga comigo, 4 marcos precisa ser iluminado pela presença de Jesus. Diga, eu sou a representação de Cristo nessa cidade. Diga, eu sou a representação de Cristo no meu trabalho. Diga, eu sou a representação de Cristo na minha casa. Diga, eu sou a representação de Cristo na minha igreja. Irmão, se nós formos a representação de Cristo em todos esses lugares, 4 Marcos está pequeno, vamos ter que evangelizar em outras cidades, porque 4 Marcos já se tornou de Jesus. Se eu sou um pequeno Cristo nessa terra, imagina, irmãos, 200 pessoas como um pequeno Cristo, 200 cristãos refletindo a luz do Evangelho de Jesus, 200 cristãos trabalhando em prol da obra do Senhor, 200 cristãos falando a mesma coisa, orando a mesma coisa, com o coração aberto para o mesmo propósito. Imagina, irmãos, imagina o que é que não podemos alcançar, se nós como igreja unidos no mesmo propósito, nós estivermos resplandecendo a luz de Jesus, resplandecendo o brilho do Espírito Santo. A palavra do Senhor fala, Jesus em Apocalipse, eu sou a estrela da manhã. O Senhor é que clareia o mundo, a estrela da manhã, é que ilumina o mundo. Nós como cristãos temos o poder, por meio de Cristo Jesus, de clarear na nossa casa, iluminar a nossa família, iluminar as pessoas que estão perto, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo em nós. Agora, irmãos, se nós não estivermos iluminando nem na nossa casa, se nós não estivermos iluminando a nossa própria vida, através do que Jesus é e faz em nós, o que será de nós? O que será de nós? Segunda característica que eu quero falar nessa noite,
Eles receberam a palavra com alegria. Eles receberam com alegria, mesmo tendo sido afligidos por isso. Muitos vão à igreja semanalmente, se esforçando, permanecendo acordados, alertas e às vezes sem se distrair. Todos já passamos por situações de adversidade, sem dúvida. Isso, salvo em casos muito especiais, dificilmente é a imagem de um cristão espiritualmente saudável. Às vezes nós achamos que ser um cristão espiritualmente saudável é não faltar culto. Isso não é uma característica única de um cristão saudável. Porque às vezes, irmãos, vai acontecer alguma situação que às vezes vai te impossibilitar de vir ao culto. Quem está aqui comigo nessa noite? Como também tem pessoas que vêm ao culto, mas parece que não está. Ela está no culto apenas para fazer a missa de corpo presente, mas a mente está ausente, o coração está ausente. Muitas das vezes ela está tão tomada por um cansaço que às vezes não consegue nem ficar acordada dentro do culto. E talvez alguém diz assim: ah, pastor, mas é porque o culto está ruim. Não, talvez essa pessoa está muito cansada fisicamente mesmo, mas ao horário que tem para descansar, não descansa. E aí quando vem no culto, aí o cansaço toma conta. Irmãos, estar no culto é uma das atribuições importantes na vida de um cristão, mas estar no culto não define um crente. Estar na igreja não define um cristão. Eu quero te dar um alerta que no grande dia é possível que muitas pessoas que frequentaram o culto durante muitos anos talvez será pego de surpresa, como aquelas 5 virgens que não estavam preparadas na parábola das bodas. Elas não estavam com as lamparinas cheias de azeite. 5 estavam preparadas e 5 não estavam. Isso fala de gente na igreja, gente que sabe que o noivo vai voltar, gente que sabe que Jesus vai buscar uma igreja, gente que sabe que precisa estar preparado, gente que sabe que precisa estar comprometido, mas às vezes não está. E aí quando vier o noivo, será pego de surpresa. Então estar na igreja, diga comigo, estar na igreja não é representação de estar com Cristo. Às vezes a pessoa está na igreja porque não tem alguma coisa mais legal para fazer. Se tiver um show na cidade, Jesus, se tiver um rodeio na cidade, se tiver um show em outra cidade, se tiver alguma coisa em outra cidade, aí o crentinho, o pequeno Cristo, ó, fui. Vai fazer o que lá? Evangelizar? Só no pezinho. Eita! Esse é o evangelismo, esse é ser o pequeno Cristo, esse é o cristianismo que nós pregamos. Esse é o cristianismo de alguém que vai morar no céu. Quem está aqui comigo nessa noite? Esse é o evangelho de Jesus Cristo que nós pregamos. Eles receberam a palavra com alegria, mesmo tendo sido afligidos por isso. Irmãos, tem pessoas que quando a palavra do Senhor aperta, ele fecha o coração, ele não recebe. Aqui não tem ninguém assim, amém? Balança esse crente do lado até ele falar: é comigo, eu estou recebendo, eu estou recebendo, eu estou recebendo, eu estou recebendo. Mas tem lugares quando a palavra vem, o negócio pega, fala: pastor, hoje já vai judiar. Irmão, quem sou eu mediante a palavra do Senhor? Quem sou eu? O meu papel aqui é ser boca do Senhor para te alertar. O meu papel aqui é ser boca do Senhor para te preparar. Esse é o meu papel. Esse é o meu papel. Olha, existem pessoas que quando a palavra do Senhor vem de uma forma de despertamento, ela rejeita. Sentada no banco, ela fala: pastor, hoje ele tá que tá, hoje ele vai pegar firme comigo, e que não, o pastor está sabendo da minha vida. Irmão, eu não estou sabendo da vida de ninguém, eu estou pregando a palavra. Se está vindo de encontro, recebe, porque é sua, é para você.
E mesmo que eu estiver sabendo, eu não vou deixar de pregar a palavra. Serve para você, serve por mão da direita, por mão da esquerda, por mão da frente, por mão de trás, serve para mim, serve para todos nós, porque a palavra é a mesma. O nosso Deus é o mesmo. A mesma responsabilidade que você tem para ser um servo bom e fiel, eu também tenho para ser um servo bom e fiel diante de Deus. Se eu não for comprometido com a palavra na minha vida, não é por causa da minha falha que você vai deixar de se comprometer, porque essa responsabilidade é para mim e para você. Quem está entendendo diz amém. Olha, a palavra do Senhor, quando ela é ministrada, nós precisamos ser bons recebedores. Sabe qual que era a característica dessa igreja de Tessalônica? Que quando Paulo pregava, era como eu aqui conjecturando, eu estivesse vendo, falando, irmão, é minha, eu recebo essa palavra é de Deus para a minha vida, eu recebo, eu precisava dessa palavra, eu precisava dessa exortação, eu precisava dessa direção. Senhor, eu te amo, porque o Senhor usa profetas ainda para falar comigo. Como bons cristãos, nós deveríamos ser bons recebedores da palavra. Bons recebedores da palavra. Receber a palavra com alegria, até que ela dê fruto, é uma marca de alguém que está imitando a Cristo. Talvez você, como cristão, recebe a palavra e diz assim: Senhor, eu estou longe disso, mas eu recebo essa palavra, Pai. Eu recebo porque a partir de hoje, Senhor, é o que eu quero, é o meu alvo. Eu quero andar em direção a essa palavra. Eu tomo essa palavra para mim, Senhor. Senhor, eu quero viver o que essa palavra está dizendo. Senhor, talvez eu esteja longe disso, mas eu recebo. Você está entendendo qual é a diferença, irmãos, de um verdadeiro cristão? Um cristão que está aberto para receber a palavra do Senhor. Os tessalonicenses, eles receberam a palavra de Deus com alegria, sabendo que ela era fonte de vida. Eles fizeram mesmo sendo perseguidos. Se você ler Atos 17, você vai ver esses mesmos irmãos sendo perseguidos. Irmãos, tem crente que ele consegue dar glória a Deus, aleluia, receber a palavra, até dar um brado de júbilo quando as coisas estão bem. Mas quando vem um problema, às vezes nem no culto aparece. Quando aparece, não sai nenhum glória, não sai nenhum aleluia. E quando a palavra confronta, já fala, lá vem. Graças a Deus que aqui não tem ninguém assim. O povo aqui é o povo sarado, cheio do Espírito Santo. Mas tem lugares aí, irmão, que eu vou pregar, a hora que a palavra vem, você olha no rosto, a pessoa está assim, ó. Eu olho de cima e falo, nossa, está endemoniando, daqui a pouco manifesta, daqui a pouco, porque está rejeitando a palavra, como se a palavra fosse de homem, como se a palavra fosse da boca de um homem apenas. Irmão, nós precisamos entender que a palavra, ela sai da boca de um homem, mas ela procede da boca de Deus. Ela procede da boca de Deus. Então eu, como cristão saudável, eu preciso receber a palavra, ainda que ela venha ser doída, ainda que ela venha me exortar, ainda que ela venha me edificar, ainda que ela venha me corrigir. Eu preciso, como um cristão espiritualmente saudável, receber a palavra de Deus. Receber a palavra de Deus. Eu não sou perfeito, eu tenho falhas, mas quando eu ouço a palavra de Deus, eu preciso me curvar diante da palavra de Deus. Você não é perfeito, você tem falhas, mas quando você ouve a palavra de Deus, você precisa se inclinar diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder para nos libertar. Terceira característica que eu quero falar, e eles se tornaram exemplos para outros cristãos. Exemplos para outros cristãos. Paulo diz, vós tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e Acácia. Não era apenas uma cidade, duas. Vocês se tornaram o modelo de crente para Macedônia e Acácia. Olha para essa pessoa do seu lado e diga assim, ó, você é um modelo. Se você nunca se sentiu o cara ou a mulher, agora pode se sentir. Você é o modelo, a modelo. Do que, pastor? De cristão. Agora vai apertar para o seu lado.
o modelo de cristão. Pastor, o que é ser um modelo? É ser um exemplo de cristão. Como é que você é como cristão lá nos seus negócios, lá no seu trabalho? Como é que você fecha os acordos lá no seu trabalho? Como que você trabalha em relação aos seus impostos, como um modelo de cristão? Como que você é no seu casamento, como marido, como esposa? Como é que você é como pai, como mãe, como uma referência de modelo como cristão? O seu vizinho que não é crente, ele precisa olhar para você e ver você como um modelo de crente, de cristão, para que quando ele pensar em crente, para quando ele pensar em alguém que é cristão, ele lembre de você. Eu tenho um vizinho aqui que é crente, hein? Esse é crente. Nunca vi o nome dele envolvido com confusão. Nunca deu mau testemunho. Nunca. Se tem alguém que eu conheço que é crente, é o meu vizinho. Sabe de quem que eu estou falando? De você. Você precisa ser essa pessoa. Você precisa ser esse cristão. Você precisa ser esse homem. Você precisa ser essa mulher. Quando alguém diz assim, ó, sobre a sua empresa, opa, pode ir lá, que ele é um homem de Deus, faz negócio honesto, é um homem íntegro, é uma mulher íntegra, pode ir lá, é homem de Deus, é mulher de Deus. De quem que o senhor está falando, pastor? Estou falando de você. Você é esse homem, você é essa mulher, você é esse homem, você é essa mulher. Eles se tornaram exemplo para outros cristãos. Que afirmação maravilhosa. O apóstolo diz que esses novos convertidos se tornaram exemplo. Olha para esse crente de 8 anos aí do seu lado. Fala assim, ó, os novos convertidos se tornaram exemplo. Quantos anos de crente que você tem? Calenta. Os novos convertidos se tornaram exemplos. Irmão, Deus está falando aqui hoje, sim ou não? Os novos convertidos, exemplo, irmão, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso para os cristãos. Eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha de um novo convertido ser mais exemplo como cristão do que um velho convertido, do que um cristão com mais tempo e conhecimento da palavra. Olha o apóstolo Paulo, o pastor desses irmãos aqui, dando um testemunho deles. Olha, irmão, se fosse eu no lugar de Paulo, eu acho que eu dava uma festa. Que crente bom, crente bom, esse crente aí, Jesus arrebata, Senhor, já está na hora, está quase pronto, porque meu Deus, acabou de converter, olha que exemplo de cristão. Eles são exemplo, eles são modelo. Paulo então, ele fala de boca cheia, cheio de alegria, cheio de felicidade, falando dos seus novos filhinhos espirituais. Olha só, acabou de converter, tem 1 ano de crente, cheio do Espírito Santo, dá bom testemunho, prega a palavra, é honesto, é honesta, gente íntegra, gente verdadeira, exemplo de verdadeiro cristão. Olha, se o apóstolo Paulo fala isso desse crente, imagina o nosso Deus. Imagina o nosso Deus, a qual conhece inclusive o coração. O apóstolo diz que esses novos convertidos se tornaram um exemplo regional de piedade, prática de zelo no reino. Em outras palavras, cristãos ao redor do mundo estavam olhando para eles e seguindo o seu exemplo, conforme eles mesmos seguiam o exemplo dos apóstolos. Cristãos espiritualmente saudáveis, sem tomar para si a atenção que deve ser de Cristo, se tornaram bons exemplos para outros crentes seguirem a Cristo. Diga comigo nessa noite, eu preciso me tornar um bom cristão, para que as pessoas olhem para mim e queiram servir a Cristo.
Olha que responsabilidade, irmãos. Olha que responsabilidade. Por isso que eu digo para você nessa noite, olha para mim, escute. Ser crente não é mamão com açúcar, não. Existem muitas pessoas que não conhecem o verdadeiro evangelho e falam mal dos crentes. Por que elas falam mal do crente? Porque elas não conhecem o verdadeiro evangelho. Elas não sabem a responsabilidade que carregamos. Ser cristão é ser o exemplo. Ah, pastor, mas eu conheço um monte de gente que não é. Problema de quem não é, seja você. Seja você o modelo. Ah, mas se fulano não faz, eu também não vou fazer. Ele vai para o inferno, você vai querer ir junto? Imite quem quer ir para o céu. Olhe para quem quer ir para o céu. Quem está aqui comigo nessa noite? Se inspire em quem quer ir para o céu. Olhe para pessoas cheias de Deus, que te impulsiona a buscar mais a presença de Deus. Olhe para essas pessoas. Quarta característica: eles davam testemunho da palavra de Deus. Repercutiu a palavra do Senhor em toda a região. Isso é muito, muito, muito importante. Sua reputação regional era baseada nas programações da igreja, ou na reputação do pastor a qual eles tinham, que era o apóstolo Paulo no caso. Mas também e principalmente ecoava através da palavra de Deus pregada em todo o ao redor. Irmãos, uma igreja que era engajada na pregação do evangelho. Uma igreja que quando o convite do pastor Paulo vinha, vamos falar aquilo que Deus, aquilo que Jesus fez em nós, a igreja em massa abraçava o evangelho. Pastor, o senhor vai falar do quê? Olha para o irmão do seu lado e diga assim, ó, casa de paz. Quantos anos de crente você tem, irmão? Quantas casas de paz o senhor e a senhora já fez? Quantas pessoas o senhor e a senhora já levou para Jesus? Quantas pessoas o senhor e a senhora já orou com ela? Ainda que talvez essa pessoa não tenha firmado, talvez você não tenha conseguido consolidar, mas quantas pessoas o senhor e a senhora atraiu até Jesus? Através da pregação do evangelho e do seu testemunho como cristão. Deus não quer muita coisa de mim, muita coisa de você. Deus quer que nós imitemos a Jesus e falemos do seu amor. É muito, é pesado demais. Olha, esses irmãos, eles davam testemunho da palavra, e isso repercutiu, ecoou. Parece que os membros da igreja de Tessalônica, eles não conseguiam conter seu entusiasmo pelo evangelho. Eles sabiam o dever que tinham de compartilhar a palavra, e assim o faziam. Sabe o que significa? Eles não ficavam esperando pelo apóstolo Paulo, eles não ficavam esperando uma ordem, eles não esperavam, eles estavam prontos a qualquer momento pregar o evangelho. Sabe o que eu olho, irmãos, fazendo aqui uma conjectura? Eu olho para esse texto, eu imagino os irmãos chegando, pastor, eu estou fazendo uma casa de paz, pastor, mas tem mais uma pessoa que eu descobri que precisa do evangelho, eu posso ir lá pregar para ela, eu posso falar do amor de Jesus para ela, pastor, o senhor me libera, o senhor me autoriza, pastor, para fazer 2 casas de paz, pastor, o senhor me abençoa, pastor, porque tem uma pessoa que está precisando muito de Jesus, e eu quero orar por ela, eu quero fazer um propósito com ela. Irmãos, imagina o coração do apóstolo Paulo pastoreando essa igreja. Imagina o coração do apóstolo Paulo pastoreando essa igreja. Essa igreja que você não precisa ficar empurrando, essa igreja que você não precisa ficar implorando, essa igreja que você não precisa ficar como se fosse um favor fazer as coisas para Deus. Como se fosse um favor fazer as coisas para Deus. Olha para mim, não é favor fazer as coisas de Deus. Para falar bem a verdade, Deus não precisa de mim e Deus não precisa de você. A Bíblia diz que se eu calar e você calar, as pedras vão falar.
Eu e você precisamos tomar uma postura de crente, de homem e mulher de Deus, e assumir o chamado da salvação para a qual o Senhor nos libertou. Eu não preciso ficar implorando para ninguém fazer a obra de Deus. Deus não me chamou para implorar para homens. Deus me chamou para levantar soldados, para levantar mulheres que querem ser cheias do Espírito Santo, homens que querem ser cheios do Espírito Santo, gente que quer se envolver no reino, gente que quer se envolver na obra. E para isso já tem uma direção, já está escrito. Não é o pastor Edil que está falando. Sabe qual que é o diferencial, irmãos? É que às vezes nós estamos mais preocupados com o que a gente está sentindo. A gente está mais preocupado com o que a gente está vivendo. Ei, para de ser egoísta. Para de olhar para você mesmo. Para de olhar para os seus problemas. Se importe com a obra de Deus. Porque se você se engajar na obra de Deus, Deus ele começa a trabalhar em seu favor. Os seus problemas Deus começa a resolver. Deus começa a te liberar cura. Deus começa a liberar paz na sua casa, paz na sua família. Deus começa a entrar na sua vida financeira. Deus começa a trabalhar na sua vida. Quando eu e você vestimos a camisa do Evangelho de Jesus Cristo, Deus começa a trabalhar em nosso favor. Mas sabe qual é o problema? É que a gente procura, obrigado, irmão. A gente procura sempre o melhor momento. Olha para a pessoa do seu lado como um bom crente, diga assim: nunca vai ter um bom momento. Nunca vai ter um bom momento. O momento é agora. O dia se chama hoje. Nunca vai ter um bom momento. Sempre você vai estar passando por alguma situação. O inimigo vai tentar te confundir. Eu não estou preparada. Eu estou passando por problema. Irmãos, problema todo mundo passa. Jesus mesmo disse: no mundo que você está vivendo, você terá aflições. Vai ter problema, irmão. Um dia é seu filho que vai estar doente, um dia vai ser uma briga no casamento, um dia vai ser uma crise financeira, um dia o carro vai quebrar, um dia vai ter alguém vai te afrontar, sempre vai ter alguma coisa. Mas sabe o que eu e você precisamos? É olhar para Jesus. Olhar para Jesus como o meu Redentor, como o meu Salvador. Eu olho para Ele, eu vivo por Ele, eu faço por Ele, eu glorifico a Ele. A minha vida é do meu Mestre. Não são as circunstâncias terrenas que vão me parar, não são as aflições desse tempo presente que vai me parar. Eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Eu me lembro, ainda criança, em Cuiabá morávamos quase 2 quilômetros de distância da igreja. Nós íamos a pé para a igreja na maioria das vezes, quando criança. Meu pai e minha mãe, eu me lembro ainda quando eu era criança, de vez em quando a distância era grande, e aí eu cansava. Eu lembro que às vezes minha mãe carregava minha irmã e às vezes o meu pai me carregava. Eu tinha 4, às vezes 5 anos, mais ou menos essa idade. E eu lembro que bem no começo da igreja, a igreja era pequenininha, tinha poucos irmãos, mas pensa numa igreja avivada, pensa numa igreja cheia do poder de Deus. Eu lembro que a minha família, os meus pais nos levavam e aquela escadinha de criança na frente. E aí na volta, lá na igreja, as crianças aqui, como as daqui, tinha uns eventos, às vezes a gente brincava, cansava e na hora de voltar para casa, meu pai e minha mãe cultuavam e ainda tinha que voltar para casa andando, carregando criança no colo. Irmãos, olha para mim com todo temor. A maioria de nós temos carro. Quando não tem carro, tem moto. E às vezes ficamos colocando empecilho para congregar, para cultuar, para fazer a obra de Deus. Eu me lembro das vigílias. Meu pai e minha mãe nos levavam, às vezes a gente já ia dormindo, porque as vigílias começavam às 10 da noite e encerrava às 5 horas da manhã. Estou mentindo, mãe?
Encerrava 5 horas da manhã. Meu pai e minha mãe levavam a gente carregado no colo. E a gente ficava lá. E o fogo descendo. Não é igual nossas vigílias aqui não, que começa 8, termina 11. E tem muito crente que não vem. Porque acha pesado demais ficar 3 horas orando, adorando e recebendo a palavra. A pergunta que não sai da minha mente é: que tipo de cristão sou eu? Que tipo de crente sou eu? Quando estar na igreja, quando fazer algo para Deus é cansativo demais, é pesado demais. Que tipo de evangelho que é esse que eu estou vivendo? E aí muitas das vezes nós não percebemos por que as lutas não param, por que os problemas não param. Termina um, vem outro, termina um, vem outro, termina um, vem outro, termina um, vem outro. Nós não temos sossego, nós não temos alívio. Será, pastor, que se eu me engajar em tudo eu vou ter alívio dos meus problemas? Talvez você não vai ter alívio dos seus problemas, mas você vai encontrar alívio em Jesus Cristo de Nazaré. Eu preguei quinta-feira. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem muita gente com o fardo pesado, porque não quer abrir mão, quer viver do seu jeito, da sua maneira. Mas eu quero concluir essa palavra dizendo que um verdadeiro cristão, ele precisa entender que a sua vida precisa ser um testemunho vivo para Deus. Quinta característica, eu não vou mais discorrer sobre ela porque o tempo não permite, mas quinta característica: a sua fé precisa ser evidente. A sua fé precisa ser vista. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: ó, não dá para ser um agente secreto na rua, nem no seu emprego. Você precisa se manifestar como um crente e como um bom crente. Tudo prazer, meu nome é fulano, ciclano, tudo bem, tudo certo, tal. Eu vim aqui fechar um negócio com o senhor, tal, mas eu quero dizer para o senhor que eu sou cristão, sou servo do Deus Altíssimo. Aí talvez para alguns assim: isso aí para mim não significa nada, tem um monte de crente aí que é tudo mala. Eles são, mas eu não, eu sou servo de Jesus. Você se posiciona. Quem está aqui comigo nessa noite? Você é diferente porque você é servo, é serva de Jesus Cristo de Nazaré. Sexta característica: eles tinham boa reputação por causa da sua fé e da sua fidelidade. A reputação não era porque eles eram bons, a boa reputação era por causa da fé e da fidelidade a Jesus Cristo. Diga comigo nessa noite: por causa da minha fé em Jesus e da minha fidelidade em Jesus, a minha reputação será reconhecida diante dos homens. Sabe o que significa isso? Quando você fala, alguém carimba, fala: ó, pode confiar, é homem de Deus, é mulher de Deus. Isso é reputação. Isso é reputação. Estava conversando com uma pessoa esses dias, falou assim: pastor, fulano vendeu um carro para mim. Como que é? Fez um negócio, eu vou dar uma entrada, vai me esperar até não sei quanto e vai me dar mais. Isso é reputação. Porque ninguém faz isso para outra pessoa, faz porque tem reputação. O nome de alguém com boa reputação gera crédito, gera confiança, sim ou não? Vai num banco fazer um empréstimo, se você não tem um score e não tem uma boa reputação, vê se você consegue financiar R$1. Se você for aposentado, os bancos te ligam, querendo enfiar empréstimo em você. Mas se você não é aposentado, e às vezes você está precisando de dinheiro, você vai lá, não consegue. Tem que ter boa reputação, tem que ter bom nome, tem que ter um score. Sim ou não? A vida espiritual não é diferente. O irmão fulano, referência. Se ele falou, está falado, é homem de Deus, pode assinar o cheque. Quem está aqui comigo?
Ah, mas é porque ele é bom. Não, porque a fé dele, a fidelidade a Deus testifica por ele. Quer conhecer uma pessoa, se ela é boa de caráter na área dos negócios? Procura saber se ela é dizimista na igreja. Já começa por aí. Porque se for infiel a Deus nos dízimos e oferta, pode ter certeza, uma hora vai dar problema para você. Se rouba a Deus, não vai passar a perna no próximo. Então, irmãos, nós precisamos parar de olhar para as coisas de Deus de forma... Precisamos ser verdadeiro. Olha para mim, sim ou não? Precisamos ser verdadeiro. O evangelho que nós pregamos é verdadeiro, sim ou não? É a palavra de Deus. Então é essa palavra que eu e você temos que viver. Essa palavra, nós não podemos abortar a palavra. Sétima característica: eles verdadeiramente e obviamente se arrependeram de sua vida anterior. Uma das realidades mais tristes desse mundo caído é que veremos o mal se achando de bem e o bem de mal. Mesmo na igreja de Cristo, os tessalonicenses eram idólatras. Presumivelmente, eles envolvidos em toda aquela idolatria daqueles dias, mas eles se converteram. Diga comigo, se converteram. Irmão, sabe o que significa a palavra se converter? É se arrepender, é convergir. É você estar indo para uma direção e você converter, você muda a direção, você vai para outra. Você estava caminhando passos largos para a perdição, para o inferno, você converteu, agora você está caminhando para a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é conversão. Agora eu me sinto convertido, me acho convertido, mas as minhas atitudes não é de convertido. Tem uma coisa errada com esse evangelho, a qual você está achando que é o evangelho de Jesus. Tem alguma coisa errada. Oitava e última característica: eles viviam com uma santa expectativa da volta do Messias e do seu Salvador. Um cristão espiritualmente saudável, ele precisa ansiar com a volta de Jesus. Você sabia que tem crente quando fala assim: ó, Jesus está voltando? Ah, para, pastor, fala isso não. Está tão legal aqui. Então fica. Nós como cristãos precisamos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sabe o que significa? Significa que eu e você estamos prontos, estamos preparados. Ah, pastor, mas esse mundo é tão legal. Fica com ele para você. Eu não quero. Sim ou não? O mundo é bom para você, pode ficar com ele. Eu quero estar nas mansões celestiais com o Salvador. Se coloque em pé nessa noite, por gentileza, em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos que vão servir a mesa do Senhor.